Volume 1. Capítulo 5. Reunião. Se eles realmente se divertiram ou não, ele nunca poderia contar a ninguém. Sobre aqueles 7 dias. A natureza livre da guilda de ladrões significava que ele estava livre para sair quando quisesse. Ele poderia voltar a participar mais tarde por 8 pratas, mas somente aqueles que alcançassem o posto de mentor poderiam ensinar aos outros os métodos dos ladrões. Táticas de emboscada, as artes de matar e outras habilidades secretas da guilda. O que acontecia durante o treinamento, como regra geral, não devia ser revelado a pessoas de fora. Era por isso que ele não podia falar sobre isso. O nome de trabalho dado a ele por seu mentor era um nome que só poderia ser usado no mundo dos ladrões. Não havia necessidade de contá-lo a pessoas comuns. Não que ele quisesse. Porque é Old Cat. Meu nome de trabalho é Old Cat. De acordo com Bárbara Sensei, seus olhos sonolentos o faziam parecer um gato velho e cansado. Cansado e velho. Ele não podia negar que havia alguma semelhança, mas era um nome meio horrível. Nome horrível. Por que ele não poderia ser Pantera, Jaguar ou Falcão? Não. Tinha que haver um nome mais legal que ela poderia ter dado a ele. Sinceramente, ele estava começando a achar que ficaria satisfeito com praticamente qualquer coisa, menos Old Cat. Cat. De qualquer forma, depois de 7 dias de treinamento, com alojamento e alimentação, Haruhiro era agora um ladrão competente. Não. Bárbara Sensei havia lhe ensinado a moral do ladrão, a filosofia do ladrão, a importância das táticas de emboscada e 2 habilidades, picareta, que era a habilidade mais básica de um ladrão, e slap, que era a mais básica das técnicas básicas na arte de lutar e matar. Ainda assim, ele não havia dominado nada disso. Haruhiro teria que melhorar gradualmente essas habilidades por meio de experimentação. E para adquirir mais habilidades no futuro, ele teria que retornar à guilda e aprendê-las com seu mentor. É claro que isso custaria. E, é claro, ele teria que passar a noite durante vários dias de aulas. Em outras palavras, Haruhiro havia aprendido as habilidades Picking e Slap, mas sua proficiência com elas era muito baixa para que ele pudesse usá-las de forma confiável. Como presente para comemorar o fim de seu treinamento, ele recebeu um velho manto de ladrão. Uma adaga bem usada, um conjunto de ferramentas de ladrão igualmente bem usado e um par de botas de ladrão de segunda mão, todos os quais ele estava usando agora. Ele provavelmente parecia pelo menos um pouco com um ladrão graças a isso, mas ele não podia se mover como um ladrão ainda. Depois do treinamento severo de Bárbara Sensei, ele aprendeu que o caminho do ladrão não era fácil. Muito pelo contrário, na verdade, e ele era um novo ladrão que estava apenas dando seus primeiros passos nesse caminho. Essa era a situação de Haruhiro no momento. Será que vai dar tudo certo? Ele se perguntou. Old Cat seguiu para seu destino com um suspiro. Ainda era antes do meio-dia, então o mercado não estava tão cheio. Havia apenas 2 clientes em frente ao Doris Kevers. Um deles era um homem de cabelos encaracolados. O outro usava um arco e uma aljava de flechas sobre a cabeça. Arco e uma aljava de flechas nas costas e um grande facão no quadril. Ela tinha o cabelo em tranças. Hanta, Yumi. Ah, disse Hanta, virando-se. Yumi fez o mesmo, ainda roendo com fome um espeto de carne. Uva! A expressão relaxada de Yumi era um espetáculo para os olhos de Haruhiro. Até mesmo a expressão de Hanta. Cabelo cacheado de Hanta era uma visão bem-vinda. Pensando bem, o treinamento tinha sido bem difícil. Bárbara Sensei era sempre sexy, mas às vezes também era totalmente sádica. Ela nunca o deixava na mão. À noite, enquanto ele dormia no chão duro do que ele gostava de chamar de sua cela de confinamento solitário na guilda dos ladrões, enrolado apenas em um cobertor. Cobertor sujo,
Ele imaginava os momentos difíceis que os outros também deviam estar passando. Os pensamentos podem não tê-lo feito sentir que precisava se esforçar ao máximo, mas ajudaram a consolá-lo um pouco. Honestamente, tinha sido muito ruim para ele. Houve algumas vezes em que ele pensou que não conseguiria fazer isso ou que não aguentaria mais e pensou em fugir. Fugir. Mas ele estava apavorado com a Bárbara Sensei, e isso o impediu. Hanta. Yumi. Haruhiro correu e foi dar um high five nos dois. Hanta retribuiu o cumprimento com um confuso sim, mas Yumi estava com uma expressão. Mas Yumi estava com uma cara de quem não sabia o que fazer e deixou a mão dele pendurada ali, de forma patética. Será que ele tinha se deixado levar? Foi um pouco estranho. Ah, bem. Haruhiro limpou um pouco a garganta. Olá. Como você está? Onde estão todos? Outros? Estamos nos dando muito bem por enquanto, disse Hanta, olhando em volta. Ninguém além de nós conseguiu voltar ainda, eu acho? Yumi começou a tentar falar com a boca ainda cheia, mas engasgou com parte de sua carne e começou a tossir. Haruhiro deu uma olhada no rosto de Yumi. Você vai ficar bem aí, Yumi? Sim. De alguma forma, parece que a Yumi vai ficar bem. Ela vai ficar, mas ainda dói um pouco. Um pouco. Não é bom falar com a boca cheia. Você deve tentar manter a calma enquanto você come. Nunca tive certeza do motivo, mas a Yumi sempre fica confusa e apressada quando comer, sabe, disse Yumi. Estou vendo. O mestre sempre dizia a mesma coisa, continuou ela. Yumi, você realmente deveria comer mais devagar. Não, ele não falava assim, você realmente deveria. Talvez dissesse, coma mais devagar. Ouça, Hanta lhe lançou um olhar de lado duvidoso. Você consegue usar esse arco e flecha? Eu não sei, mas você não é um pouco inadequada para essa coisa de ser caçadora? Para a coisa toda de ser uma caçadora. Sobre arco e flecha, sim. Yumi inclinou a cabeça, uma bochecha se ergueu em um sorriso. O mestre disse que a Yumi pode não ter jeito para isso. Yumi era muito ruim, não importava. Não importa o quanto ela praticasse. Se um caçador não consegue usar um arco e flecha, isso não é uma espécie de não iniciante? Por exemplo, eles não se encaixam na imagem. No entanto, a Yumi quer um cão-lobo, então será caçador. Um cão-lobo, hein? Disse Haruhiro, coçando o pescoço. Caçadores experientes podiam domar um cão-lobo e se comunicar com ele, aparentemente. Não um cão qualquer, um cão-lobo. Diferença importante. Haruhiro percebeu o apelo, então ele podia entender como Yumi se sentia. Um ladrão e um caçador inútil, não é? Hanta cuspiu as palavras com desprezo. Vocês estão me matando, honestamente. Você é o último cara que eu quero ouvir isso, Curly, disse Haruhiro. Não me chame de Curly. Com licença, alguém se intrometeu. Hanta deu um pulo de susto e se virou. Atrás de Hanta, usando um chapéu preto pontudo e uma roupa da mesma cor, estava uma garota pequena. O chapéu era de abas largas e ela estava apoiada no cajado e olhava para baixo, de modo que não conseguiam ver seu rosto. Mesmo assim, Haruhiro percebeu de imediato. Shihoru. A garota assentiu em silêncio. Era mesmo a Shihoru. Vamos lá. Os olhos de Hanta estavam arregalados enquanto ele tentava se acalmar. Não me assuste assim. Me assuste desse jeito. Me chamando de repente por trás. Você deveria ser. Você deveria ser um mago, não é? Você parece mais um ladrão. Eu sinto muito. Você não me notou. E eu não tinha certeza de como chamar sua atenção, então.
Você poderia ter apenas chamado, como uma pessoa normal. Com um rei, ou um yo, ou um oi. Me desculpe. Desculpe-me por não ser capaz de fazer coisas como uma pessoa normal. Não peça desculpas por cada coisa. Isso me faz parecer o vilão. Você meio que é o vilão, Haruhiro se interpôs entre Hanta e Shihoru. Se eu tivesse que escolher um vilão aqui, seria você. Não há motivo para ficar tão. Não é nada que justifique tanta irritação. Não tente bancar o bom moço, Haruhiro. Mesmo que ela tenha um belo e grande par de seios, ela está escondendo, certo? Escondendo. Sem pensar nisso, Haruhiro olhou para a área do peito de Shihoru. Shihoru rapidamente cobriu seu peito com o braço, então ele não pôde verificar de uma forma ou de outra, mas, espere, o que diabos estou fazendo? Não está certo olhar. Agora meu rosto está todo quente. Haruhiro baixou a cabeça. Desculpe. Está tudo bem. Você pode tentar esconder isso, disse Hanta, apontando um dedo na direção de Shihoru. Mas não há como enganar meus olhos. Eu consigo ver através da maioria dos acolchoados e sutiãs. Sutiãs também. Haruhiro olhou para Hanta com desdém. Que tipo de habilidade é essa? Não é uma habilidade. É um dom natural. Au! Disse Yumi, cutucando seu próprio peito. O Shihoru tem peitos grandes, hein? Deve ser legal. Os da Yumi são minúsculos, sabe? Se a Yumi fosse magra, não haveria problema, mas ela é. Mas ela é bem rechonchuda e seus seios são pequenos. Um pouco deprimente, não acha? Eu não sou, Shihoru se encolheu como se estivesse tentando desaparecer. Eu sou apenas gorda, é só isso. Você é. Você não parece gorda para Yumi, sabe? Eu só, e pareço mais magro com roupas. Hanta soltou uma risada nasalada. Shihoru. Você é do tipo que as garotas odeiam, aposto. Dizer que é gordo quando não é. Essa é a maneira mais rápida de se fazer isso. Essa é a maneira mais rápida de fazer com que as outras garotas o odeiem. Eu não estou fazendo isso. Os ombros de Shihoru começaram a tremer. Eu realmente sou gordo, ok? O que? E disse Hanta, recuando um pouco. Não, espere, não há motivo para chorar. Ok. Eu não estou chorando. Sim, você está. Há claramente lágrimas se formando em seus olhos. Vamos lá. Shihoru. Yumi disse, abraçando-a com força. Está tudo bem, ok? A Yumi não odeia você. Mas a Yumi ainda não conhece você tão bem, sabe? Haruhiro sorriu ironicamente. Você não está realmente tranquilizando a Yumi. Você acha? Bem, o corpo da Shihoru é ótimo. Ela parece magra, mas quando você a segura, ela fica um pouco mole, sabe? Não me toque tanto. Está sendo constrangedor. Girls. Hanta estava ofegando muito. Muito forte. Droga, isso é um banquete. Para os olhos. E em um lugar público, também. Tem certeza de que está tudo bem? Me dê mais. Vejo que todos estão se divertindo, interveio outra voz. Haruhiro olhou para o local de onde vinha a voz. Manato. Manato usava uma roupa com capuz e linhas azuis. Em suas mãos, ele segurava um bastão reto. Era um cajado curto. Sou o último a chegar? Manato sorriu, olhando para cada um deles. Eu sou o sacerdote, Haruhiro é nosso ladrão, Yumi é nosso caçador e Shihoru é nosso mago. Temos também o Hanta-kun como guerreiro. Vejo que todos nós 5 estamos aqui.
Ouça, amigo, disse Hanta, franzindo a testa. Você poderia parar com essa história de Kun-i-san? Demora muito tempo para dizer isso toda vez. Além disso, você já está chamando Haruhiro apenas pelo nome dele. Tudo bem, então será Hanta. Sabe, agora que você está deixando de lado, isso também me irrita. Me chame de Hantazama. Não quero fazer isso. Não ria de minhas exigências tão facilmente. Você pode chamar Yumi apenas de Yumi também, disse Yumi. Shihoru para mim também, se você não se importar. Tem certeza? Ok, vou fazer isso então. Yumi. Shihoru. Yumi disse Weieri, e levantou a mão. Shihoru deu uma resposta silenciosa também, mas eles não conseguiram ouvir. Ela parecia bastante envergonhada. Manato, disse Haruhiro, balançando a mão direita. Manato passou o cajado para a mão esquerda e levantou a direita também. As palmas das mãos se chocaram. Foi uma batida satisfatória. Haruhiro deu um soco no ombro de Manato. Bom trabalho, Manato. Os sacerdotes passam. O que foi isso? Treinamento básico? Eu acho? Sim. Como foi seu treinamento na Guilda dos Ladrões? Foi muito fácil, ele tentou se mostrar firme, mas seu rosto se contorceu, então ele rapidamente recuou. Isso foi uma mentira. Foi bem duro. Minha professora era louca. Quero dizer, ela é linda, mas muito assustadora. Ela era linda, não era? Estou com inveja. Meu mestre era um homem rude. Ele era duro e barulhento. Meus ouvidos sempre doíam. Seus ouvidos doem? Manato, o quanto você gritava com ele? Eu nem me lembro. Gritavam comigo com tanta frequência que comecei a pensar que talvez eu tenha nascido apenas para ser criticado. Haruhiro era repreendido com frequência pela instrutora Bárbara, e isso o deixou desanimado. Mas não porque isso tivesse destruído sua autoconfiança. Ele nunca teve a chance de desenvolver nada disso. Será que Manato passou pela mesma coisa? Talvez fosse a mesma coisa para qualquer pessoa quando entrava em uma guilda pela primeira vez. Se assim fosse, Haruhiro não precisava se deixar afetar por isso. Talvez ele não precisasse ser tão pessimista em relação às coisas. Estou me sentindo um pouco melhor agora. É graças ao Manato. O Manato nos deu as informações sobre as guildas e nos consultou sobre a qual cada um de nós deveria entrar. Onde estaríamos sem o Manato? Não quero nem pensar nisso. Acho que é hora de confessar, não é? Disse Hanta com um suspiro. O fato é que eu tenho algo que preciso contar a todos vocês. É um grande anúncio. Haruhiro levantou as sobrancelhas. O quê? Yumi disse o que poderia ser, piscando repetidamente, e Shihoru olhou para Hanta hesitantemente. Manato estava olhando para o corpo de Hanta e, ou melhor, verificando seu equipamento. Havia algo de estranho nele? Hanta tinha uma velha espada longa em seu quadril. E estava vestido com uma armadura de couro duro. Bem, era uma espécie de aparência de guerreiro. Manato disse, estreitando as sobrancelhas e olhando para baixo. Armadura de guerreiro. A armadura de guerreiro é para ser. Aqui está o anúncio, disse Hanta, estufando o peito de tal forma que sua cabeça estava inclinada para trás. Eu disse que ia me tornar um guerreiro, mas não me tornei. A coisa toda de guerreiro simplesmente não era comigo. Eu sentia que estava repleto de um talento que floresceria em uma dimensão diferente, uma dimensão alternativa, por isso não entrei para Guilda dos Guerreiros. O que
Manato parecia que estava prestes a dizer algo, mas perdeu a voz. Sua voz. Ele ficou muito pálido. E quem poderia culpá-lo, de fato? Afinal, de acordo com as informações que Manato havia coletado, o guerreiro e o sacerdote eram o centro de qualquer festa. O guerreiro ficava na linha de frente, travando uma batalha furiosa contra todos os inimigos, enquanto o sacerdote era um curandeiro que tratava os ferimentos de seus aliados. Aliados. Todo grupo precisava de pelo menos um de cada. Então, quando Manato escolheu ser o sacerdote, eles decidiram que Haruhiro ou Hanta. Haruhiro ou Hanta seria o guerreiro. Hanta se ofereceu para o cargo porque parecia legal. Porque Hanta queria fazer isso e tinha dito isso. Haruhiro decidiu entrar para a guilda dos ladrões. HM? Hanta não tinha pudor. Ele olhou para eles como se estivesse se perguntando, com os olhares estranhos que estava recebendo: o que há de errado? Fique mais chocado, sim? Vocês? Essa é uma super surpresa. Estamos mais do que surpresos, Haruhiro esfregou a têmpora pulsante. Estamos exasperados. Por que você entrou em uma guilda diferente? Como eu disse, foi um sentimento. Foi instinto, cara. Instinto. Um palpite. Meu sexto sentido em ação. Ouvi um sussurro do Deus dentro de mim: veja. Não se torne um guerreiro, disse ele. Isso não é para você. Você é um homem maior do que isso. E parecia que Manato havia recuperado parte de sua compostura, embora ainda estivesse fazendo uma pequena careta. Em que guilda você entrou, Hanta? Dê uma olhada nisso. Hanta puxou um colar parecido com uma caveira, e bem, na verdade, era apenas uma caveira, e o empurrou na direção deles. Em seguida, apontou para o peito de sua armadura. Havia um emblema de caveira queimado nele também. Glória ao mestre da morte, o deus das trevas, Lorde Sulhel. Eu fui e me tornei um cavaleiro do medo. Uma luz da moda? Perguntou Shihoru. Não. Hanta gritou, com saliva voando por toda parte. Um cavaleiro do medo. Um cavaleiro das escuridão. Até o nome é legal. Parece muito mais incrível do que o guerreiro, não é? Não é? Será que, disse Shihoru hesitante, você só se tornou um cavaleiro das trevas? Porque soa legal, e por nenhuma outra razão. Só. Ouça. Disse Hanta com um suspiro. Existe algo mais importante do que ser legal. Sim, acho que não. Quero dizer, como poderia haver? Pense nisso. Pense nisso. Esse cara precisa de um bom soco, pensou Haruhiro. Mas ele não fez isso. Dar um soco nele não ajudaria em nada. Já era tarde demais para isso. Então, quando você se torna um cavaleiro do medo, não pode desistir, certo? Eles enviarão. Eles mandam pessoas para caçá-lo se você tentar deixar a guilda, ou algo assim. Sim, mais ou menos. Há uma regra que diz e não nos trairá até que Sulhel o leve. Você entendeu o que isso significa? Até que Sulhel o pegue significa até você morrer. Então, o que um cavaleiro do pavor pode fazer? Invocar um demônio. Hanta fechou a mão em um punho e baixou-a. Mas não posso fazer isso agora. Não posso fazer isso durante o dia, quando o Deus da luz. O poder de Lumiaris ainda é forte. Então, é só à noite. Só por enquanto. À medida que eu acumulo vícios, o poder do demônio aumenta. Então, o que esse demônio pode fazer? Ele sussurra para mim. Me diz que há inimigos por perto. Ah, e às vezes ele solta uma piada de demônio. Não me venha com essa de Eu sou um cavaleiro das trevas. Um cavaleiro do pavor.
É um ajuste perfeito. Para mim. Com certeza, Manato assentiu com um meio sorriso. É uma combinação perfeita para você. Hanta. Eu sei, não é? Hanta disse com orgulho. Aparentemente, o sarcasmo não o atingia. Que idiota feliz. Ele podia estar bem com sua escolha, mas não estava. Mas não estava absolutamente nada bem com ninguém mais ali. Será que Haruhiro e os outros foram estúpidos por confiarem em Hanta? Talvez. Os ombros de Haruhiro caíram. Não, eu não sei. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.